Olá para você que nos acompanha no canal Universitário ou na nossa página do YouTube. O FIB Esportes dessa semana já começou. Pois é, e essa semana você acompanha como foi o jogo no Panela de Pressão na última quinta-feira entre Bauru Basquete e América de São José do Rio Preto. E tem muito mais, dá só uma olhada. Vamos começar falando de Noroeste. A equipe estava passando por uma crise com a derrota para o MAC, a mudança de técnico, mas parece que a entrada do Moisés deu uma acalmada nos ânimos lá no Alfredo de Castilho e eles estão melhorando. Dá só uma olhada na reportagem. O Noroeste folgou na última rodada da Copa Paulista e assistiu de camarote Marília e Barretos empatar sem gols no Bento de Abreu. O resultado assegurou o Norusca na segunda fase da competição como o quarto colocado do Grupo 1. Na última rodada da primeira fase, o Alvirrubro recebe a Esportiva Santa Cruzense no Alfredo de Castilho. O FIB Esportes conversou com o técnico do Norusca, Moisés Egert, que falou do preparo da equipe para a próxima fase. Moisés, queria que você falasse um pouco como é que você avaliou o desempenho do time contra o Penapolense, um empate 1-1 que garantiu a classificação para a próxima etapa. Foi bom, né? Foi bom, acho que em todos os aspectos. Principalmente no primeiro contato meu, né? De maneira mais direta, principalmente na beira do campo, vestiário, né? E principalmente no dia com relação à conversa na pré-eleição. Um grupo inteligente, assimilou muito rápido já aquilo que nós queremos. É um grupo que principalmente nós vivemos dessa maneira, né, que vem crescendo no momento certo, né, principalmente vindo essa segunda fase já. Quanto a Penapolense, acho que tivemos muito próximo da perfeição em quase todos os aspectos, né, principalmente acho que defensivo, né. Respeitamos a Penapolense, fizemos o jogo, teve a imposição. Montamos uma estratégia e acredito que ficamos muito próximo, né, da vitória, né? Poderíamos ter feito mais gols, criamos, né, além de anular principais jogadas da Penapolense, criamos, né, e a equipe foi efetiva, foi consistente, pouco errou, pouca chance de gol a equipe da Penapolense teve. Fizemos que a equipe da Penapolense a gente vem acompanhando, é uma grande equipe, uma ótima equipe, que já tem uma base aí para a Série 1, uma base que foi campeã da Série 2. Acho que a equipe vem num momento bom. E a gente vem agora, nós sabemos que já temos aí um último jogo dessa primeira fase contra o Santa Cruzense. Em termos de classificação não vale nada, né? Já estamos classificados, não tem como a gente ficar em terceiro lugar. Mas nesse aspecto, em termos de valor, não vale nada. Mas para nós, comissão, principalmente para mim que está chegando aqui, tem muito valor, dá continuidade ao bom momento, né? E cada vez mais a equipe ter confiança, autoestima e entrar em campo sem medo de errar. E como é que está sendo a preparação agora para a segunda fase, para espantar esse fantasma? No ano passado também o Noroeste parou na segunda fase. O que fazer agora para esse time seguir em frente na competição? Agora o equilíbrio é maior, técnico, né? São equipes boas, são equipes onde a margem de erros elas tem que ser muito pouca dentro de cada partida. Principalmente, acredito que, sabendo o regulamento, a gente vai fazer a estreia em casa. O primeiro jogo tem que ganhar, os jogos em casa, principalmente, para quem tem a condição de uma classificação até o final, tem que fazer o mando de campo e conseguir a vitória, sabendo que cada jogo agora é uma decisão. E sabendo disso, o que é uma decisão, a gente sabe que principalmente é nos detalhes. É a concentração, né? É ação, é superação, é algo a mais. Entrar para jogar bola, não entrar para jogar bola, e sim decidir, e cada um decidir fazer o melhor, acertar a estratégia, acertar como tem que jogar em casa, principalmente, que parece que tem uma certa, eu estou chegando agora, uma certa dificuldade de jogar em casa, mas isso vai acabar, a equipe tem que ter personalidade. Eu, como treinador, sendo a minha equipe, eu preferia, se tiver 10 jogos, e se a federação me der a opção de jogar todos os jogos em casa, eu vou jogar todos os jogos em casa. Eu prefiro que a minha equipe se exponha, eu prefiro que a minha equipe seja agressiva. E isso em casa tem que ser assim. Então é dessa maneira que vamos trabalhar. Estamos trabalhando, dando continuidade ao trabalho que vinha sendo bom, e aos poucos, gradativamente, colocando a filosofia e o tipo de padrão de jogo que eu gosto. Bom, vamos falar agora de jogos abertos do interior. Faltam menos de 2 meses para o início da competição e os ginásios na cidade estão passando por reformas. Na última terça-feira, o ginásio do Geisel passou por reforma no piso.
Eles estão fazendo a remoção do piso antigo de Paviflex e em seguida uma máquina própria lixa a superfície para a passagem da nova base. Outros ginásios também vão passar por reforma, como é o caso do ginásio Santa Luzia e do ginásio no Bela Vista. A restauração dos 3 ginásios inclui a aplicação de uma resina de poliuretano emborrachado, que é um material específico para ginásios de esportes, e as obras chegam a R$108 mil. A gente vai para o intervalo rapidinho e já a gente volta para falar de Liga Paulista de Futsal. Não sai daí. De volta com o nosso FIB Esportes, a Brunara foi bater um papo com o técnico do FIB Bauru, Elton Carvalho. Vamos dar uma olhada. Estamos aqui com o Elton, técnico da equipe FIB Bauru de futsal. Olá, Elton. Obrigada por estar recebendo a gente. Elton, no último domingo vocês tiveram um jogo muito importante, que uma vitória em casa, vocês ficariam mais tranquilos, né? Vocês acabaram perdendo, o jogo foi bem complicado. Como que você faz uma rápida avaliação pra gente? Primeiro instante, a equipe da BB acabou surpreendendo a gente um pouco em relação à postura que eles adotaram da marcação. Nos 2 últimos jogos que nós fizemos contra eles e tivemos a vitória, nesse jogo eles se definiram de uma forma diferente, se preocuparam muito em descer a defesa, né, se preocuparam em defender bastante e explorar os contra-ataques, que na teoria foi o que a gente estudou, fez como estratégia para o nosso lado, eles fizeram essa vez para o lado deles. Porém, a gente teve um volume maior em questão de posse de bola, criou várias situações de finalizações, em números e tudo mais, só que não resultou em gol. Então, às vezes, no momento que faltou fazer um passe para ter finalização, optou por chutar, e ao contrário também, no momento que era para se ter feito o passe, preferiu chutar, então teve essa troca no último momento para até chegarmos ao gol. A gente viu que aqui a BB esperou também o último erro nosso para eles conseguirem chegar até o gol. O que você tem de estimular? O que você fala para os jogadores? Como que você trabalha esse lado psicológico? Já essa classificação para a segunda fase em termos, né, já surpreendeu, né, tanto a equipe como os adversários, né, da primeira fase. E a gente tem pedido para os meninos de serem ambiciosos, de acreditarem, né, se darem o valor, aproveitar a situação que hoje a gente está tendo da FIB está se comportando como uma equipe grande em termos de mídia, né? A gente está aparecendo bastante em vários veículos aí, e para os meninos se doarem e além de jogarem por si só, pensando no seu futuro adiante aí em forma de grupo, para que todos tenham o mesmo pensamento, a mesma união, e que a gente conquiste aí a vaga. Em relação ainda ao último jogo, vocês tiveram alguns desfalques, né? O Du como goleiro e o John. Fala um pouco pra gente do John. Você acha que ele fez falta, que se ele estivesse lá, talvez o resultado poderia ter sido diferente? Não, sim, fez pela posição, né? É uma posição que a gente tem em termos, uma carência, né? Que é na posição de fixo, que a gente só tem o Du e o John de origem na posição. Então, durante o jogo, em alguns momentos a gente teve que adaptar o Wellington, o Bicão, todo mundo teve que fazer esse rodízio na posição. A volta dele, né, se for possível para o sábado, vai nos ajudar bastante, como a volta do Du também. Legal, bom, para finalizar, deixa uma mensagem aqui para o pessoal que acompanha vocês, a caminhada de vocês até aqui, né, que vocês nunca chegaram, a equipe de Bauru nunca chegou no momento desse, então deixa uma mensagem para o pessoal aí, para quem está incentivando vocês. Não, pensamento positivo de todos, que tem nos acompanhado, tem visto a luta, né, a briga que a gente tem no dia a dia para chegar onde nós chegamos, e a gente espera que tudo dê certo aí pro segundo jogo. A Brunara foi bater um papo com o goleiro Du, que foi expulso no jogo contra a Pinda e cumpriu suspensão nos 2 últimos jogos. Vamos dar uma olhada. Du, como que foi pra você jogar e só ver o jogo de fora? Infelizmente, em consequência de um erro lá no jogo de Pinda, eu acabei ficando fora, né? É triste porque a gente tava fazendo um trabalho legal, né, até então, e querendo ou não, quebra uma sequência boa, né? Tanto falando individualmente como do time também, que a gente vinha de uma sequência grande de vitórias, né? E eu, graças a Deus, uma sequência boa as atuações. Mas infelizmente ali foi quebrada, eu fiquei de fora, mas agora espero estar voltando e estar contribuindo o máximo para a equipe. Você acha que a sua expulsão e as penalidades de ficar 2 jogos de fora foi um erro da arbitragem, foi um exagero na verdade, ou você aceitou numa boa? Eu aceitei, né? Porque querendo ou não, eles têm toda a autoridade está nas mãos deles.
E então a gente acaba, na hora ali eu fiquei chateado, mas depois a gente acaba aceitando, né? Mas tudo bem. Em relação ao Lucas, né? Você sempre jogou como titular, mas você deve ter um relacionamento bem bacana com o Lucas, né? São os únicos 2 goleiros da equipe. O que você achou da atuação dele nesses 2 últimos jogos? Sim, o Lucas tem um relacionamento muito bom, né? Tanto nós somos amigos dentro também, então uma disputa muito saudável dentro de quadra e fora de quadra também somos muitos amigos. E ele foi muito bem, ele fez muito bem o papel dele, não teve culpa em nenhum dos 2 jogos, ele desempenhou bem o papel dele e conseguiu fazer grandes partidas. Vamos para o nosso último intervalo e na volta a Brunara vai conversar com o Rafael Antônio sobre basquete. Não sai daí. Voltamos com o FIB Esportes, já recebemos em nosso estúdio nosso comentarista Rafael Antônio. Olá, Rafael. Olá, Brunara. Beleza. Bom, agora a gente vai falar de Bauru Basquete. Na última quinta-feira teve um jogo no Panela de Pressão. Bauru Basquete contra a América de São José do Rio Preto. Vamos dar uma olhadinha na reportagem. 2 equipes completamente diferentes em quadra. Bauru Basquete em casa com o apoio da torcida. Uma equipe consolidada, com jogadores que se conhecem muito bem. Estão juntos há um bom tempo e, lógico, uma das favoritas ao título. Do outro lado, América de Rio Preto, uma equipe nova que se formou há pouco mais de 6 meses. O Bauru Basquete tinha tudo para fazer bonito do começo ao fim, mas não foi tão fácil como se esperava. Apesar de superior tecnicamente, a equipe de Bauru fez um parcial irreconhecível. Saiu atrás no placar e atrás ficou. A equipe bauruense errou demais. Insistiu em arremessos do perímetro sem sucesso e chegou a ficar com 11 pontos de desvantagem. Reagiu nos instantes finais e terminou o primeiro período com 6 pontos atrás, 18-12 para o América. No início do segundo quarto, as falhas persistiram e Rio Preto abriu 13 de vantagem, 25-12. Isso fez a equipe de Bauru acordar para o jogo e fez 9 pontos consecutivos. Mas, mesmo assim, com dificuldades para superar a marcação adversária, o segundo período terminou com o América na frente, 34-32. Veio o intervalo e o técnico Guerrinha não estava nada contente. Só o Dunk, mascote da equipe, é que fazia festa com o público dentro do ginásio. O terceiro período começou e um novo jogo também. Bauru voltou com outra postura. Assim, o empate veio com Larry na primeira cesta do terceiro quarto. Os jogadores pareciam estar encontrando o caminho da cesta mais facilmente e tudo começou a melhorar para Bauru. Estavam em quadra Larry, Gui, Ricardo Fischer, John Thomas e os jogadores começaram a acertar um arremesso atrás do outro e viraram o jogo. Final de terceiro período, 64-50 para Bauru. No quarto final, a vantagem ficou ainda maior. E terminou a partida entre Bauru Basquete e América no Panela de Pressão. O time da casa venceu por 85-65 e segue líder absoluto no Campeonato Paulista. O técnico Guerrinha avalia a partida. Principalmente pelas dificuldades do jogo, né? Mostrou um jogo complicado, a equipe conseguiu ter tranquilidade, soube usar a defesa e ir trabalhando diferente para o jogo. O professor ainda fala do que mudou depois do intervalo. A experiência da gente tem que servir para alguma coisa, né? A gente conhece os jogadores, a gente sabe o que podia ter feito, não fez no primeiro tempo e a gente usou toda uma dinâmica de trabalho com o time para poder corresponder no segundo tempo. O técnico Daniel veio para Bauru sabendo o que iria enfrentar. Olha, a derrota para Bauru aqui, em Bauru, não é demérito para ninguém. Eu acho que a equipe teve um comportamento muito bom, principalmente no primeiro tempo. Nosso campeonato não é contra Bauru. Nosso campeonato são contra outros adversários diretos, na briga para classificação. E hoje o América está vivendo um momento ímpar, que é a chance de chegar ao playoff da Série Ouro, coisa que no início da temporada ninguém imaginava. Então acho que a equipe vem crescendo jogo a jogo, acho que hoje foi um aprendizado muito grande para a equipe. Tivemos um primeiro tempo muito bom, surpreendemos até, né, a equipe de Bauru, que é uma das candidatas ao título. Eu acho que saímos daqui sem a vitória, mas também ganhamos alguns pontos, né? A equipe
deu para perceber que a equipe pode jogar de igual para igual contra qualquer adversário, basta alguns ajustes, basta melhorar o dia a dia. Nós jogamos com uma equipe que tem 5 anos praticamente de um projeto aí ininterrupto. Essa equipe foi montada em março desse ano, quer dizer, tem muita coisa de diferente e a gente está muito feliz de já estar colhendo frutos com tão pouco tempo de trabalho. Felicidade para Larry, cestinha da equipe de Bauru com 21 pontos. Estou feliz, a gente começou o jogo mal hoje, mas a gente conseguiu virar a nossa atitude e jogar melhor no segundo tempo, então estou feliz sim. Bom, Rafael, vamos analisar agora etapa por etapa. O Bauru começou perdendo, né, nos 2 primeiros períodos, o América esteve o tempo todo na frente. O que você acha que aconteceu nessas 2 primeiras partes? Não, primeiro que o América tem uma equipe de qualidade, aliás, é a grande surpresa desse grupo B do Campeonato Paulista, está na 4ª colocação, tem total potencial para inclusive ficar à frente do Liga Sorocabana, que é um time que disputa a Liga Nacional, etc, etc. Mas o América é uma grata surpresa, tem aí no Rachal, o americano, um jogador que tem uma elevada pontuação, aliás, ele é o cestinha do campeonato, e o América conseguiu se impor no primeiro tempo, face também aos erros da equipe bauruense. O time do Pascoaloto Bauru não se encontrou no primeiro tempo. Depois do intervalo, né, aquele famoso fio terra do Guerra, que a gente brinca nas transmissões do Jornada Esportiva e da Auriverde, aí o time bauruense voltou com uma outra postura, o Larry finalmente voltou a jogar com muita alegria, fez o seu melhor segundo tempo nesse Campeonato Paulista até agora, e o time acabou deslanchando e vencendo com méritos por 20 pontos de diferença. O que você acha que mudou do primeiro tempo para o segundo tempo? Foi o ataque que melhorou, a defesa? Não, mudou a postura. Primeiro, defensivamente, o time melhorou bem, com uma defesa muito mais agressiva, induzindo o América ao erro, e o ataque, principalmente aí o Larry, o próprio John Thomas, o Jeff Água também fez uma boa partida. Enfim, ofensivamente, o time bauruense passou a ter um jogo sólido e isso contribuiu, evidentemente, para a vitória. Nas entrevistas depois do final da partida, o Guerrinha disse que muitas vezes os jogadores entram em quadra porque eles estão... A equipe de Bauru está muito bem no campeonato, né? E muitas vezes eles entram em quadra achando que vão ganhar, perde o foco, e por isso que aconteceu esse problema na primeira parte do jogo. Você acha que isso também tem um pouco a ver? Esse é o grande problema. Eu acho que é o grande desafio do time bauruense no campeonato, é controlar essa situação. É evidente que, tecnicamente, o time bauruense é superior ao América, ao Liga Sorocabana, ao próprio time de Franca, é superior até mesmo à Limeira, time no qual a equipe bauruense acabou perdendo, mas não pode ter aquela situação, ó, vamos ganhar a partida na hora em que a gente quiser. Não é bem assim. Na verdade, você tem que estar focado, você tem que estar concentrado os 40 minutos de partida. E em alguns momentos nesse Campeonato Paulista, o time acaba sofrendo essa oscilação. Dá aquela relaxada e aí, quando retoma as rédeas, realmente mostra um grande basquetebol. Quando enfrenta equipes, como o caso do América, que tem uma inferioridade técnica, você consegue ainda reagir. O problema é quando enfrentar um adversário um pouco mais qualificado, fora de casa, que tem o fator torcida contra. Então, uma hora dessas, como já aconteceu no jogo em Limeira, o time vai acabar sofrendo aí a derrota, vai acabar tendo o dissabor. Então é importante que o time consiga ter esse controle maior, emocionalmente falando. O time tem que ter um maior equilíbrio, uma maior regularidade ao longo dos 4 períodos da partida. Bom, a equipe de Bauru vem muito bem no campeonato e eles acabaram sendo beneficiados porque Limeira perdeu por Jacareí. Além deles mandarem muito bem em quadra, eles ainda conseguem tirar vantagem de outras equipes, né, Rafael? Mas foi uma surpresa essa vitória de Jacareí sobre a equipe de Limeira. Aliás, Jacareí aprontou 2 no campeonato. Ganhou do time de Franca e ganhou agora de Limeira. Aliás, as 2 derrotas de Limeira, teoricamente inesperadas. Perdeu para o América e perdeu para o Jacareí. O time de Limeira também é um time muito instável, né? É um time que consegue jogar em Franca e ganhar de Franca, consegue com 3 desfalques ganhar de Bauru e aí joga em Jacareí e perde para o time de Jacareí. É um campeonato também que mostra uma certa irregularidade, o que acaba sendo até um pouco compreensível ainda para equipes como Limeira, Bauru, até mesmo Franca, é o início de temporada. Então no início de temporada você acaba tendo esses momentos irregulares. Agora, melhor para a equipe bauruense, né, que foi beneficiada, além de ter vencido bem o América aqui em Bauru, acabou aí voltando para a liderança isolada com essa derrota do time limeirense. O Bauru Basquete está fazendo uma campanha muito boa. E agora falando um pouquinho de Noroeste, que eles já estão classificados para a próxima fase, né? A entrada do Moisés deu uma melhorada em tudo, né, Rafael?
Olha, pelo menos o time voltou a jogar ofensivamente, né? A gente tinha no comando do Amaury Knevitz em que 1-0 era goleada, um time com excesso de volantes, extremamente cauteloso, e isso aí acabou tirando até um pouco o potencial da equipe noroestina nessa Copa Paulista. Com o Moisés no jogo em Penápolis, já mudou um pouco a postura, a gente percebeu que os laterais avançaram um pouco mais. Enfim, eu estou com uma perspectiva boa para essa segunda fase. O Noroeste, evidentemente, ficou em quarto aí na sua chave. São equipes pela frente qualificadas também, equipes principalmente de divisões aí de Série A2, Série A1 do Campeonato Paulista, mas eu acredito muito no potencial do Noroeste. O Noroeste tem um bom material humano. Alguns jogadores são jogadores que desequilibram. O próprio Gilcinho, que chegou aí há 15 dias, é um jogador que, para essa Copa Paulista, ele acaba sendo diferenciado, acaba sendo um jogador que o Noroeste poderá tirar muito proveito nessa segunda fase. Estou confiante, acho que o Noroeste pode nos dar uma surpresa muito agradável ainda nessa Copa Paulista. E quais são as equipes que você acha que vai dar mais trabalho agora na próxima fase e que o Moisés tem que focar, estudar bem, para poder mandar bem? Na verdade, eu acho que não tem uma equipe mais difícil. O nivelamento entre as equipes é muito grande. Então, eu acho assim, o Noroeste não é melhor nem pior do que os concorrentes. Está na briga. E aí é claro que a gente diz na gíria do futebol que técnico ganha, perde jogo. Eu concordo com isso. Eu acho que vai depender muito da maneira com que o Moisés vai escalar a equipe, o time noroestino se postar dentro de campo taticamente, para que o Noroeste possa ter sucesso nessa segunda fase da Copa Paulista. Aliás, está precisando, né, porque há um bom tempo o Noroeste não consegue chegar entre os 8 melhores da competição. O Noroeste que ganhou essa Copa Paulista em 2005, já faz um tempinho. Faz um tempinho bom, né? Bom, boa sorte para o Noroeste, para o Bauru Basquete. Rafael, obrigada pela sua participação de hoje. Obrigado e até a próxima semana. Até a próxima. O FIB Esportes está terminando. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para fibesportes@yahoo.com.br. E até o próximo programa. Tchau!